Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer, uma honra estar aqui em mais um episódio do nosso podcast Projeto R1. Eu sou Marcos Marangoni, sou ginecologista obstetra formado pela Unicamp e professor de GO aqui da Medway. E tô aqui ao lado do meu grande amigo Daniel Zaidan. É um prazer estar com você aqui de novo, Marcão. Olha, que maravilha a gente ter mais um episódio aqui do nosso Projeto R1 com uma convidada mais do que querida. E antes da gente começar, eu tenho um disclaimer pra falar pra você que tá assistindo do YouTube. A gente não combinou de vir de roupa bege hoje. A gente tá de rosa e rosinha, bege, beijinho. Aqui, ó. Desfile. Aqui, ó. Tons marrons. Fantasia. Ruth e Raquel. Ruth e Raquel. Então, assim, não foi combinado. Aqui é sintonia. Aqui é isso que a gente faz aqui, né? E a gente tá ciclando junto. E para você que está nos assistindo hoje, a gente te convida a conhecer aí nosso trabalho, os nossos cursos. Tudo que você vai ouvir falar hoje, a gente fala bastante, né? No nosso material, nos nossos cursos. Se te causar ali alguma curiosidade, se você quiser conhecer um pouquinho mais, o link tá na descrição do seu player de áudio ou de vídeo preferido. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @medway.residência médica, para ficar sabendo em primeira mão sobre nós. Nós não, né? Sobre a Medway, né? Sobre mim. Se você quiser saber Daniel sobre mim, @danzaidan, né? Sobre mim e nada mais. Muito obrigado. E vamos falar um pouquinho da nossa convidada de hoje, maravilhosa. Bem-vinda! Obrigada! Se apresenta e vou deixar você falar. Bom, Habla mesmo. Meu nome é Larissa Ribeiro. Eu sou residente de otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo, do primeiro ano. E sou ex-aluna da Medway. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Estou muito feliz. A gente que agradece. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Lari, conta um pouquinho da sua trajetória. Onde que você se formou? Que ano? Bom, eu me formei em Barretos. Me formei em 2021. Eu comecei a estudar para residência médica no meu 6º ano, com a Medway. E aí, no meu 6º ano, não deu certo. Não foi paga, tá? Ganhei um brinde, tô brincando. Eu trabalhei um ano e aí eu passei no começo desse ano. Comecei a residência em março. Muito bom. Eu sou de Catanduva, né? E agora eu tô aqui em São Paulo, meio perdida. Achando um pouco difícil essa cidade grande, a menina do interior, mas me adaptando aos pouquinhos. Se maqueando no trânsito, né? Que você falou Sim, pra gente. Sim, o momento que dá. São Paulo Experience, pacote completo. Como que, quando você começou a estudar esse ano que você teve de estudo, você se preparou aqui? Você se preparou em Barretos? Como é que foi isso? Olha, eu comecei, a minha preparação, comecei no 5º ano. Eu conheci a Medway, desde sempre foi com a Medway. Eu conheci a Medway porque o Mica foi dar uma palestra lá em Barretos pra gente. Eu já conheci ele porque ele é de Catanduva também, né? E aí eu conheci a Medway e eu vi a mentoria. Aí no 5º ano eu me interessei muito pra fazer a mentoria, pra poder tentar chegar no 6º ano mais direcionada, né? Fiz a mentoria no 5º ano. Foi muito bom, mas eu ainda era um pouco perdida, porque eu tava aprendendo a ser médica, né, no 5º ano. Então, eu acho que, pra mim, essa foi a maior dificuldade de estudar nesse ano de preparo, porque eu não focava muito nas provas, mas eu focava muito na clínica, na minha vivência, nos meus estágios e nos pacientes que eu acompanhava. E eu aproveitava muito a mentoria para tentar entender como que seria o método certo para estudar, para tentar chegar no 6º ano alinhada, né? Mas nada acontece do jeito que a gente quer. Aí eu cheguei no 6º ano, a gente dá uma emocionada, quer fazer tudo, né? Comecei o ano, não fazendo muito bem as provas, não indo muito bem, e aí a gente desesperando um pouco, porque tá todo mundo, uma sala inteira, todos os seus amigos, todos os seus colegas estão, nesse clima de estudar, de querer passar, de estudar. Então, acho que é normal se desesperar nesse 6º ano. E eu fiquei meio perdida, assim. No 6º ano, eu fiz o extensivo e o intensivo. E foi o que me direcionou mais. Só que eu tinha muita dificuldade para conseguir conciliar estágio e estudo. Porque tinha alguns estágios que eram mais leves, eu conseguia estudar mais, mas tinha alguns estágios que eram muito mais pesados, assim, de carga horária, de carga emocional também. Que foi o que eu mais tive dificuldade no 6º ano, de conciliar esses dois.
olhando, tipo, pra trás, foi o melhor que eu consegui fazer. Mas eu abri mão de muita coisa no 6º ano da faculdade pra poder estudar. Não me arrependo, porque se eu não tivesse aberto mão de todas as coisas que eu abri mão, eu olharia pra trás e falaria, nossa, se eu não tivesse feito isso, tivesse estudado mais, talvez eu passaria. Mas não foi isso, sabe? Era pra ser... A minha história era pra ser desse jeito. E no 6º ano eu não consegui passar. E aí, comecei a trabalhar no ano passado. Eu trabalhava com medicina do trabalho e plantão de porta. E foi muito bom para um crescimento pessoal mesmo, assim, sabe? Aprender a ser médica na vida real. Você tá com seu carimbo na mão e o paciente lá querendo a sua ajuda. E você precisa aprender a se virar. Não tem como falar, vou discutir ali e já volto. Não tem, exatamente. Nos meus plantões era o que eu mais sentia falta. De tipo, nossa, eu queria muito alguém pra discutir esse caso, sabe? Tanto que tem meu namorado, ele é médico também. A gente morou junto ano passado. E a gente trabalhava também nos mesmos lugares. E aí, se tinha alguma dúvida, era tipo, oi, me ajuda. Eu não sei o que fazer com esse caso, né? Eu sentia muita falta disso, de ter alguém pra discutir. E aí, ano passado, consegui estudar melhor, né? Acho que a gente vai falar mais disso. E passei na Santa Casa, que era um dos meus sonhos, passar numa instituição grande daqui de São Paulo. Nunca achei que isso fosse acontecer comigo, sabe? Eu sempre vi os podcasts das pessoas falando aqui, falando, nossa, será que eu vou algum dia tá lá, né? Tipo, tá nesse lugar. Então, tipo, tá sendo uma experiência incrível. Tipo, apesar de todo o cansaço do R1, tem momentos que eu paro e falo, tipo, nossa, meu Deus, obrigada por eu estar nesse lugar, sabe? Tipo, olha tudo isso que eu tô vivendo. É realmente uma bênção. Que legal, Lari. E eu acho que é muito importante que você falou desse momento de ter essa virada de chave, né? Você falou que você fez primeira mentoria. E me chamou a atenção uma coisa que eu acho que até então a gente não tinha visto aqui no podcast, que na verdade, acho que teve um convidado que falou, mas você estudou primeiro o método de estudo, tipo, pela mentoria, para você se organizar e chegar aí lapidando, e para depois ir no 6º ano e estudar a teoria, né? Acho que a maioria das pessoas faz o contrafluxo, que começa estudando pela teoria e tenta dominar todas as teorias e quer engolir todas as apostilas e ler todos os artigos daquele tema. E aí se vê patinando num mundo de conhecimento sem direcionamento, sem rumo nenhum. Como que foi pra você essa virada de chave depois quando você entrou pro extensivo? Você acha que a mentoria te ajudou nesse sentido? Ajudou muito, porque, tipo, mesmo fazendo a mentoria, tinha momentos que eu me sentia muito perdida, sabe? A mentoria no 6º ano, eu não sei como tá hoje em dia, mas, tipo, eu tinha... Tá dentro do extensivo. Ai, que legal, isso é muito legal. Então tem pra todos os alunos, eles fazem junto a mentoria e o extensivo. Isso é muito importante, então, porque, muito assim, bom. não adianta só você ter o conteúdo, porque, tipo, o conteúdo você acha em qualquer lugar. Você precisa ter um direcionamento. Não tem como, você precisa ter um plano de ação para poder... E um objetivo, para você poder chegar nesse objetivo. Então, a mentoria, tipo... Claro, eu queria que tivesse sido perfeito, mas nunca é. Mas, né, eu tentei entender o que seriam as minhas prioridades de estudo e como que eu teria que adaptar na minha rotina, principalmente no internato, né? E aí, no 6º ano chegou, eu acho que o que mais pegou pra mim no 6º ano foi o meu emocional, o que mais me atrapalhou. Porque o conteúdo tinha, o direcionamento eu tinha, só que eu não conseguia me organizar emocionalmente pra dar tudo certo, sabe? Então, acho que foi o que mais me atrapalhou. Só que eu não conseguia perceber isso na época. Pra mim, na época, tipo, eu precisava estar estudando todos os dias, porque todo mundo estava estudando todo dia, então eu também precisava. Tipo, as pessoas que chegaram no lugar que eu queria chegar falavam que sempre estudavam, tipo, todos os dias e não sei o quê. Só que é muita informação, né? Então, tipo, é muita gente falando muitas coisas diferentes. Então, tem gente que estuda flashcard, tem gente que estuda questão, tem gente que estuda aula. E até você entender o que funciona pra você, tem gente que leva mais tempo, tem gente que é mais rápido. Só que acho que esse é o maior segredo. Você entender o que funciona pra você. Total. Pra você conseguir aumentar o seu rendimento. E aí, eu entendi, pra mim, foi mais ou menos na metade do 6º ano, que era, tipo, com questão. Mesmo, tipo,
todo mundo da Medway sempre batendo na tecla, né? Faz questão. Não, a gente é teimoso, a gente quer ler a apostila, a gente quer ver a aula. E eu acho que em alguns momentos isso é importante. Só que, tipo, a minha virada de chave foi descobrir, tipo, questão é o meu jeito de estudar. E eu comecei mais ou menos na metade do 6º ano a entender que esse seria o caminho certo pra mim. Só que eu tive a questão emocional muito importante, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E eu fazia terapia, e no 6º ano, tipo, eu larguei a terapia e falei, não, tô ótima, vou só estudar, eu não tenho tempo. Narrador, ela não estava ótima. Não, nada ia bem. Eu vou só estudar, vou só pra faculdade, vou só pro internato e vai dar tudo certo. Não deu tudo certo, não deu nada certo, né? Chegou um estágio mais pesado no final do ano. Assim, sempre gostei muito de fazer exercício físico. No meu 6º ano, uma das coisas que eu abri mão foi o exercício físico. Porque na minha cabeça eu não tenho tempo pra isso. Tipo, como que eu vou separar, tipo, 1, 2 horas do meu dia pra fazer exercício físico? Eu poderia estar estudando. As pessoas estão estudando. Por que que eu tô fazendo exercício físico, né? E larguei tudo e fiquei só estudando. Aí chegou o último estágio, que foi, tipo, em outubro, novembro, que foi na UBS. E era o estágio mais pesado do 6º ano, que a gente ficava até umas 5, 6 horas da tarde lá. Eu acho que foi um burnout que eu tive, sabe? Tipo, eu chegava... eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ter contato com as pessoas, assim. Pra mim, o contato com o paciente é uma coisa maravilhosa. Tipo, dividir a experiência, você poder estar ali, tipo, num momento tão importante pra ele, que às vezes você é a pessoa mais importante que ele vai ver no dia. Então, isso pra mim sempre foi muito importante. Eu percebi que eu tava mal quando eu não tinha... Não queria. Tipo, não queria atender. Eu não queria ver o paciente, tipo, nossa... Eu sempre gostei muito de criança. Tipo, nossa... Chega uma criança... Nossa, Eu não, mentira. Plot twist. E aí, eu via, tipo, não quero atender. E aí, uma amiga minha falou assim, Lari, você não tá bem. Tipo, o que tá acontecendo? E realmente, tipo, eu não tinha aproveitamento nenhum nos estudos. Eu patinava, ficava patinando. Tentava estudar, sentava, mas eu não tinha rendimento, tipo, nenhum. As minhas notas ficavam, tipo, sempre iguais, assim. Não subiam. Porque chega um momento da preparação também que é muito difícil de você chegar, tipo, passar aquilo, né? Que você já tá bem, mas você precisa de algo a mais para poder conseguir o resultado. E eu não passava daquilo e... Ela me falou, foi um dia que ela me falou, Lari, eu acho que você tá com burnout. Eu acho que você tem que procurar ajuda. Porque não tá aparecendo você. Eu parei, tipo, pensei, chorei muito. E voltei na terapia. E aí eu consegui, tipo, perceber que se eu não cuidasse da minha saúde mental e física, né? Porque cuidando da minha saúde física, pra mim, é tudo muito próximo, físico e mental. Eu não ia chegar em lugar nenhum. E foi exatamente o que aconteceu. Tipo, fiz várias provas. Eu ia, tipo assim, bem na trave, tipo, em todas. E não deu certo. Aí não deu certo, eu falei, não, tá. Alguma coisa precisa mudar. E aí foi tipo, a minha maior virada de chave foi depois da formatura, na verdade. Não foi nem no 6º ano. Que foi, tipo, percebendo isso, que o meu emocional ia me levar muito mais longe do que só o estudo. Legal. E como que foi seu plano de crise depois dessa virada de chave, assim? Como que você recalculou sua rota? Terapia. Terapia? Terapia, eu voltei a fazer terapia. E falei, eu vou cuidar de mim. Eu tava muito cansada. Chegou em janeiro, eu falei, nossa, eu tô exausta. Tipo, fiz prova, teve formatura. Na minha formatura, tipo, teve um surto de influenza e, tipo, todo mundo ficou doente. Eu também fiquei com influenza. Fiquei, Gente, tipo... eu acho que eu tava na sua formatura. Foi, do Lucas, outra formatura exato. nessa época. Foi Eu uma outra saí formatura doente nessa dessa época e formatura. peguei influenza. Gente, não, e foi aquela Foi. crise da influenza. Eu fiquei Foi. mal mesmo. Eu fiquei mal. Fiquei super mal. Fiquei, tipo, 3 semanas doente. Foi, tipo, a época que eu tava começando a trabalhar, dar plantão. E aí eu, tipo, dava plantão doente. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? É isso que eu escolhi pra mim, né? E aí eu melhorei. E aí eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. Tipo, eu tô cansada, minha saúde tá muito ruim. Tipo, como demora 3 semanas pra melhorar, sabe? Tipo, não existe isso. E eu tinha também, tipo, ganhado muito peso, sabe? No 6º ano. Aí eu falei, não, preciso cuidar de mim. E aí, o meu plano de ação começou nisso, sabe? Eu sabia que eu ia fazer um cursinho pra residência e
tipo, pra mim sempre fez muito sentido fazer a Medway, porque eu sempre me identifiquei muito com vocês aqui, com tudo, tipo, que vocês falavam, sempre funcionou muito bem pra mim. Então, eu não pensei em fazer outro. Mas aí, tipo, comecei a fazer exercício físico, eu me matriculei, eu fui fazer, tipo, aula de spinning, assim. E foi uma coisa, tipo, que eu viciei no ano passado, eu fazia todos os dias, de final de semana também. Era uma coisa que, tipo, me trazia pro meu eixo. Tipo, tava cansada, não. Vou lá fazer um exercício físico. E alimentação também, tipo, eu procurei cuidar de mim mesma. Alimentação, exercício físico e terapia. E esse foi o meu combo pra eu conseguir, tipo, voltar e conseguir estudar e aproveitar melhor as aulas. E as questões, as provas, tudo. E começar a melhorar o meu rendimento. Porque, tipo, a gente chega num ponto na preparação que a gente vai bem. Só que a gente, às vezes, não tá tão bem o suficiente pra passar. E esse eu acho que é a fase mais difícil. Então, acho que foi pra mim, foi o cuidar de mim, que foi, tipo, pra passar dessa fase, tipo, tô bem, mas eu preciso ir melhor. Então, acho que foi essa a diferença, sabe? Tipo, respeitar também os meus momentos. Tipo, tô cansada, tá, vou descansar. Tá tudo bem. Tá tudo bem você descansar hoje, sabe? Não tem problema se você não vai atingir a sua meta por causa de um dia, 2 dias que for. Então, acho que esse pra mim foi o maior... Gente, e que legal, assim, né? Você falando é fazer o básico, né? Isso é o básico. Tipo, é comer bem, dormir bem, fazer atividade física, tipo, cuidar da sua própria mente. É tudo que a gente fala pro paciente, né? Isso exato. Isso é o A gente fala básico. tanto E é tão disso, difícil né? fazer o básico, né? É muito difícil. E aí, fazendo um paralelo com isso que você tava falando, de tipo... que a gente às vezes quer inventar a roda, né? Descobrir toda a medicina no nosso ano de preparação. Também não é sobre isso, né? É tipo, vai no básico, né? Exato. Faça as suas questões, olhe para as instituições que você está prestando, né? Direciona seu estudo, otimiza o seu estudo, né? Achei fantástico isso, assim, que é de uma simplicidade, né? Um pensamento de uma simplicidade que chega a ser absurda, né? E tão incrível, assim. Muito, muito legal, Lari. Gostei muito. E me conta, assim... Você percebeu isso, você começou a tomar essas atitudes, e quando que você percebeu que você estava no caminho certo, assim? Porque você se programou ali 5º, 6º ano, e aí veio o final do 6º ano, teve todo esse baque, essa dificuldade, assim, e você começou a tomar atitudes que mudam o ponteiro, assim, né? Acho que mudam o rumo do barco, mas isso não é imediato, né? Como que você percebeu, tipo, tô indo bem, assim? No meu ano passado, tipo, eu comecei de fato a estudar mais ou menos em março, abril. Então, tipo, não é tão cedo quanto, tipo, vocês orientam, todos os cursinhos, assim, vão orientar. Mas era o que funcionou pra mim. Tipo, eu não conseguia estudar antes, eu tava muito cansada. Tipo, eu não conseguia pegar, sentar, fazer questão, tipo, não absorvia nada. Então, tipo, comecei mais ou menos em março. Em julho, agosto, eu falei, não, tá dando certo. Eu começava a ver resultados, tipo, em simulado que eu fazia, em prova. Vi que eu tava melhorando do meu rendimento, que eu conseguia... Uma coisa que eu gostava muito de fazer era explicar pra mim mesmo as coisas, assim, sabe? Eu tinha o meu guarda-roupa, tipo, a porta era de vidro, e eu ia, tipo, rabiscando e me dando aula, assim, tipo... Eu tenho uma cachorrinha, né, a Sushi, e ela sempre ficava comigo durante o estudo, então eu ia explicando pra ela. E a Sushi hoje é R1. Prestou e passou. Passar em tudo que ela quiser, Vem aí, minha filha é perfeita. Curso Medway Vet, pra você, pet que tá nos assistindo. E aí, tipo, eu ficava, tipo, explicando. Isso me ajudou muito, sabe? Então, mais ou menos em julho, agosto, eu vi que o meu rendimento de simulado, principalmente prova e simulado, eu vi que tava funcionando. Só que não foi linear. Porque chegou, tipo, em setembro, eu comecei a cansar. Aí eu comecei, tipo, a desanimar. E aí eu falava, meu Deus, não vai dar certo. Tipo, será que eu tô no caminho certo mesmo? E aí eu quase, tipo... meu namorado chegou pra mim e falou assim, Lari, acho que você vai, tipo, começando a ter um burnout, de novo, sabe? Tipo, eu me cuidando, mesmo fazendo tudo. Chegou, tipo, setembro, acho que é uma época que todo mundo fica muito cansado pra preparação. E aí, ele falou, Lari, acho que eu tinha largado a terapia também, né? Achei que eu tava ótima. Outro clássico. A gente não comete erros diferentes, real, né? A gente né? é sempre igual. Nada é perfeito. É assim mesmo. Nada é Ser linear humano, também, exato. Falou, Lari, volta pra terapia, não tem condição, sabe?
Eu falei, não, tudo bem, vou voltar. E aí, eu voltei ao caminho e foi num tempo que eu também, tipo, comecei a voltar a cuidar mais de mim. Porque no começo do ano eu foquei muito em mim, aí depois, tipo, comecei a estudar, então foi, tipo, muito estudo, questão, prova. Era mais isso que eu fazia, tipo, questão, prova, questão, prova, questão, prova, tipo, tudo isso. O meu caderno de resumo tava pronto do 6º ano. Então, tipo, eu mantive ele, não mudei muita coisa, só, tipo, que era atualizado. Quase não via aula também. Eu via mais aula, tipo, de coisas que eu achava que tinham mudado bastante, ou que eu tinha muita dúvida, que eu não conseguia conduzir muito bem em questões, assim. Mas era, tipo, questão e prova todo dia, prova toda semana. Religiosamente, eu tinha um dia por semana que eu não trabalhava pra fazer prova. Pra prova e correção de prova. E aí... Ai, calma, me perdi. Aí a gente... É a minha tosse, né? Obrigado, Marcos. Aqui eu fiquei prestando atenção, né? O que será que tá acontecendo agora? Começou a pensar na Será que é uma nasofibros do Será que é Marcão. uma rinite? Faz o meu diagnóstico, por favor. A pobre DR1, coitada. Eu estava falando da época do ano que você teve o seu segundo burnout. né? Você tava falando Aí eu comecei a estudar muito e, tipo, fui deixando um pouco das coisas meio que passando, sabe? Tipo, abri mão de alguns dias de academia, às vezes contava na comida, tudo. E aí, cansei. Chegou uma época do ano que eu cansei. O Gabriel, que é meu namorado, ele falou, tipo, Lari, acho que você tá tendo burnout. Voltei tudo, sabe? Falei, não, vou voltar. No começo eu não tava tão bem, né? Por que que eu parei? A gente é teimoso, a gente gosta de... Não segue no certo, né? A gente gosta de voltar nos hábitos ruins. E aí, aí eu falei, não tem como. A minha terapeuta também me ajudou muito. Tipo, falei, vou voltar. Voltei em exercício físico todo dia, tentar me alimentar melhor. E aí, confiar no processo também. Acho que foi muito isso, sabe? Entregar e falar, tipo, eu tô estudando, eu fiz tanto, tipo, até agora, por que que vai dar errado? Tipo, se não der certo agora, não era meu lugar. Então, tipo, tem que respeitar isso também, sabe? Mas, acho que, tipo, a gente tem que ter um carinho mais com a gente, assim, também, nesse ano de preparação. Porque é muita cobrança externa. Tipo, você tem que passar, é muita, tipo, informação, bombardeio de informação. Só que a gente tem que ter um carinho com a gente. Tipo, você precisa parar um pouquinho, às vezes recalcular a rota mesmo. E tá tudo bem, independente se, tipo, for em janeiro, fevereiro, ou julho, ou agosto, setembro, outubro. Tipo, tá tudo bem. Você fez sua parte até agora. Não é como se você tivesse, tipo, não feito nada, não ter estudado nada. Tipo, se você fez. Se às vezes você precisar, tipo, recalcular alguma coisa em outubro, tá bom, ainda dá tempo. Tem prova que vai ser só no final de dezembro. Tem prova que vai ser só em janeiro. Então, dá tempo. Tipo, você precisa só passar em uma. Tá tudo bem. Assim, eu tenho a sensação de que, às vezes, a gente tem muito esse anseio de querer trocar todos os dias as 4 rodas do pneu com o carro andando, né? E, às vezes, não precisa ser assim. Tipo, dá pra você parar e fazer as coisas com um pouco mais de calma, né? Porque, às vezes, o ponto de gatilho para você sair daquele 70% e chegar lá no 80%, que você sempre fica oscilando, não é nem estudar mais, né? É você justamente parar e reavaliar o que está sendo o seu combustível no momento, ou a sua falta de combustível, e tentar buscar algo para tentar tapear, assim. Você tinha alguma válvula de escape, assim, todos os dias, para nesses momentos que você ficava mais... Pra mim era o exercício físico. Sempre o exercício. Sempre. Pra mim sempre foi o exercício físico. Tipo, eu tava nervosa, cansada, eu marcava uma aula, ia lá, tipo, endorfinava e chegava bem em casa. Às vezes... E o spinning tem aquela catarse, né? Que você sai e vai... volta. Ai, volta assim, meu Deus, você Exatamente. volta querendo conquistar o mundo. Exatamente, tipo, era vontade de, tipo, você fazer tudo, sabe? E aí, às vezes eu chegava em casa mais exausta ainda. Tava tudo bem, tipo, porque eu tinha cansado, feito o que eu tinha que fazer pra me sentir melhor, ia dormir, descansar, e no outro dia eu podia começar de novo. Só que até eu entender isso foi muito tempo, sabe? Tipo, eu vejo muito por mim, que eu pegava muito pesado comigo mesma. Então, tipo, todos os dias eu sempre me cobrei muito, 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 muito. Então, às vezes, tipo assim, é só você respeitar. Se você fizer 20 questões certo, tipo assim, focado, é melhor do que fazer 100 só por fazer. E, tipo, tá tudo bem, entendeu? Você tem que aprender a respeitar o seu momento. Acho que tem que, tipo, respeitar muito o momento que você tá.
E é uma montanha-russa, tipo, mas é uma montanha-russa que sobe e desce muito rápido. Tem um dia que você tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Outro você pode estar mais lá embaixo ainda. Então, tipo, você tem que aprender a respeitar e a ter a constância pra não deixar parar. Tipo, você tem que voltar a subir. E eu acho que isso é muito importante pra gente entender nesse ano de preparação. Essa característica de se cobrar muito, assim, às vezes pode atrapalhar no entre provas, principalmente, né? Como que foi a escolha das suas instituições, assim, que você prestou e essa aflição entre uma prova e outra? Como que você lidou com isso? Eu sempre quis fazer numa instituição grande, tipo, de uma cidade maior. Eu tenho o maior amor do mundo da faculdade que eu vim, de Barretos. Eu sou a médica que eu sou hoje por ter estudado lá, por ter aprendido com os meus chefes de lá. Então, eu sou sempre muito grata por ter vindo de lá. Esse ano eu percebi muito isso, sabe? Tipo, o quanto foi importante eu estar lá na minha formação. Só que eu queria ter a oportunidade de estar num centro maior, num hospital maior, que fosse referência naquilo. Então, tipo, eu escolhi só hospitais grandes, assim. Eu fui bem ousada nas minhas escolhas. Eu não tinha escolhas confortáveis, assim, tipo, um plano B. Não, era o plano A. Pra mim, era sempre o plano A. E aí, teve a primeira prova, né? Que foi a USP Ribeirão. Falei, não, vai dar tudo certo, vou super bem, eu tô treinando muito. Cheguei lá, tipo, fui muito mal, mas muito mal mesmo. Tipo, pior do que eu tava indo nos simulados. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado? Eu não vou passar nunca. E aí, chorei. Foi muito ruim. Eu falei, não. Liguei pra minha psicóloga, né? Eu falei, eu preciso conversar, eu preciso de uma ajuda. Porque eu achei que eu tava indo bem. Chegou lá, tipo, o meu nervosismo me dominou. Eu fazia a prova assim, ó. Tipo, na minha primeira prova, eu fazia a prova tremendo. Quase que eu não consegui terminar de passar no gabarito, porque eu tava tremendo. Então, tipo, foi puramente emocional. E aí, eu falei, não, tá bom, vou cuidar dessa parte emocional. Terapia toda semana, exercício físico. E seguindo as dicas da Medway, tipo, corrigir prova, fazer prova que eu não tinha prestado, fazer, tipo, pra ver o que tava caindo, né? Porque chega um momento também que, tipo, a gente decora as questões, né? Das provas antigas. Então, tipo, era muito bom que tinha a oportunidade de fazer questões novas, de saber, tipo, formas novas de cobrar o assunto. Então, aproveitei muito isso entre as provas. Aí, eu não sei se a Santa Casa foi, tipo, minha segunda ou terceira, mas, tipo, eu lembro que foi depois de uma sessão maravilhosa de terapia. Eu tava, assim, sabe quando você sai, tipo, andando nas nuvens, assim, né? Daquela sessão ótima. Aí, a minha terapeuta falou assim, Lari, olha, tá tudo bem, é só uma prova. O que de ruim vai acontecer se você não passar? A gente trabalhou muito isso no final do ano, sabe? Tipo, o que de ruim vai acontecer se você não passar? Nada. Você é médica, você vai continuar trabalhando, você tem um emprego e você pode tentar de novo. Tá tudo bem. Tipo, nada de ruim vai acontecer. Você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. E eu fui pra prova com essa mentalidade. E, assim, era uma prova que eu nunca tinha prestado. E aí foi minha melhor prova. Tipo assim, foi minha melhor prova desde a primeira fase. Então, tipo, eu fui, tipo, muito bem na primeira fase. A segunda fase, tipo, caiu muita coisa, tipo, que o CR Medway me ajudou, né? Que era a prova prática. Então, tipo, foi tudo certo pra dar certo naquele lugar. Era aquele. O meu lugar era lá, E eu ia te perguntar, você trouxe da prova prática, né? Como que foi sua preparação pra prova prática? Você começou logo depois que passou ou você já vinha matutando antes? Tipo, no ano passado eu fiz, tipo, a mentoria, o extensivo e o CR Medway. Plim, Então, plim, tipo, o publi, né? O sininho, meteu o sininho da voz. Resposta correta. E aí, tipo, eu focava muito mais no extensivo, mas às vezes eu fazia algumas coisas do CR Medway, assim, principalmente quando eu tava mais cansada do extensivo, era uma coisa que eu falava, não, preciso estudar, mas eu vou tentar estudar, tipo, alguma coisa prática, assim. Uma dica que vocês dão no curso é, tipo, você tentar estudar a parte teórica como se fosse prática também. Isso, tipo, é muito... Acho que eu estudava muito assim durante o ano. O que você vai fazer? O que você vai perguntar? Que exame você vai fazer? Como que é? Você vai chegar no diagnóstico, tratamento, tudo isso. Então, foi mais ou menos isso. Aí, no final do ano, eu fiz o CR Medway presencial, que foi sensacional, porque era um período, tipo,
tava exausta, cansada. Tipo, meu Deus do céu, será que só eu tô assim? Não. Aí cheguei lá, tipo, todo mundo tava assim, sabe? Não é só você, tá todo mundo cansado. Você, tipo, é o momento. E você chega lá, você se sente acolhido, né? Porque essa é uma parte muito importante, você se sente acolhido. No momento que você tá, tipo, muito nervoso, pré-prova, vai começar. E aí você tem, tipo, a vivência de ter aquela... a simulação, né? Que é uma coisa que causa um nervosismo. E lá, tipo, a gente conhecia alguns professores e alguns professores não, no CR Medley. E foi muito bom de, tipo, ter essa vivência, passar por esse nervosismo antes de ter, tipo, a prova de verdade. Principalmente, tipo, simulação de entrevista também. Que é uma coisa que eu tinha muito medo. A gente nunca faz entrevista, né? Tipo, na faculdade. E aí você chega lá, o John, mó mal, né? O John e a Marina. Famoso. Famoso. E aí... Ele sempre volta, né? Esse momento sempre volta aqui no podcast. O John na entrevista. Não, tipo, a simulação da entrevista era aqui e a próxima estação tinha uma caixinha de lenço, tipo, pro aluno. Meu Deus, mas é tão triste essa estação. Eu falei assim, não, é que muita gente chega chorando. Jesus. Agora já não sei mais se é público. Fã ou hater? É fã? É fã. Ai. E, tipo, ter essa vivência de como que é passar por esse nervosismo lá, pra depois passar pelo real, acho que foi muito importante. Mas a minha preparação mais pra prova prática foi isso, tipo, treinar na parte teórica, tentar a parte prática mesmo, sabe? E assistir as aulas do CR Medley. Aí, quando eu fui pra segunda fase, peguei a Bíblia, e, tipo, destrinchei as Bíblias, sabe? A Bíblia do checklist, viu, pessoal? Não é a Bíblia Sagrada, não é. Eu imagino. Peguei a Bíblia e virei uma grande teóloga. Maravilha. Que rumo tomamos? Tá tudo bem. Também aí o projeto Convento. A Bíblia do checklist. Ai. Achei que foi uma boa estratégia. Sempre bom apelar, né, Brava? Vai que, tudo, né? Você tá naquele momento, você precisa de alguma ajuda, Sempre precisa né? de válvula de escape. Mas enfim, tipo... A Bíblia do checklist. Do checklist. Daí eu Checklist. treinava, tipo, todo dia, várias vezes ao dia. E eu só fazia isso. Tipo, antes da prova, uma semana, eu só fazia isso, tipo, todos os dias. Aí o Gabriel, ele fazia, tipo, ele era o avaliador. E aí ele ia dando feedback depois. Foi muito bom isso, tipo, pra prova prática. Mas eu acho que é mais pra perto, assim, fazer pra você treinar, tipo... E decorar, tipo, o jeitão de fazer prova prática. Imagem era um problema, assim, na sua preparação? Olha, eu tinha muito medo de imagem. Aí, depois fazendo no intensivo, né, tinha um curso, as aulas de imagem, assim, que foi uma coisa que tirou um pouco de medo. E no CR presencial também tem estação lá que, tipo, tem só a imagem. Então, tipo... tirou um pouco de medo também. Nos simulados, era muito, tipo, tinha muito simulado que tinha muita imagem, que era mais, tipo, padrão USP, assim, que sempre cai bastante, né? E eu tinha medo, mas aí foi desconstruindo, dando cara a tapa, né? Fui fazendo e fui vendo que, tipo, sempre caem praticamente as mesmas coisas. Não vai cair nada bizarro que, tipo, nem o radiologista sabe ver. Não, tipo, é o que sempre cai e você tem que saber. E se cair, todo mundo vai errar. Exatamente. Não, e se cair, acho que é uma tranquilidade, às vezes, que a gente tem que ter, né? Porque pode cair uma coisa bizarra, uma doença que ninguém nunca ouviu falar, mas é uma questão que vai ter muito pouca taxa de acerto, né? Acho que a gente tem que ter a tranquilidade de que vai ter questões que a gente não vai saber e que a gente não vai acertar. E não pode deixar de abalar, né? Assim como na prova prática, vai ter estações que você vai achar que você vai super mal. Exatamente. E... a gente tava falando um pouquinho dos pontos que você se sentiu pior, né? Mas a gente sempre gosta de fazer o lado contrário, né? Quais foram os seus pontos fortes, tanto da sua preparação quanto de você, Larissa, durante a sua preparação para residência médica? Acho que constância. Tipo, no ano passado, eu percebi que, tipo, constância pra mim era o segredo, sabe? Então, eu me cobrei muito pra fazer prova toda semana. E é uma coisa que eu, tipo, me orgulho muito, sabe? De ter conseguido me organizar e de não me perder nos plantões, no trabalho.
pra ganhar o dinheiro, porque, tipo, é muito legal ganhar dinheiro, é muito legal você conseguir comprar as coisas que você quer, pagar as coisas, tipo, pra fazer exercício físico, pra ter uma nutri e tudo, é muito legal. Só que se você não tem, tipo, o seu objetivo muito claro, você pode se perder nisso. Então, é uma coisa que eu acho que foi muito bem, sabe? Eu mantive o que eu queria e eu não abri mão disso, tipo, porque plantão é uma coisa absurda, né? Você, tipo, chega lá, tipo, não, faz esse, faz esse, faz esse, faz esse. Todo dia alguém te oferecendo Uma plantão. pirâmide. Quando você vê, você tá... Você tá, em 7 tipo, lugares, sempre, você não vai mais pra casa, né? E, tipo, você tem que saber falar não. E eu soube falar não e eu acho que fui muito bem nisso, sabe? Pra muitas coisas que me levariam longe de onde eu queria chegar. Então, acho que, tipo, pra mim, a constância e saber falar não pra coisas que não iam me ajudar. E a sushi, né, gente? A sushi. Sushi e a sua terapeuta, menção Exato. honrosa. Menção honrosa. Divas. Boa. E conta pra gente, assim, como que foi essa coisa das questões, né? Você trouxe muito o estudo por banco de questão. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar como, e esse seu compromisso em fazer prova toda semana, como era esse fazer prova, assim? Você sentava, fazia uma por uma e corrigia, fazia todas de uma prova específica e corrigia tudo depois? Como é que era? Foi um erro que eu cometi no 6º ano e eu me corrigi no ano passado. No 6º ano, eu fazia a prova corrigindo. Tipo, eu fazia e corrigia, mas não era muito, tipo, proveitoso. Porque chega no momento da prova, você não tem como corrigir. Você tem que fazer e confiar naquilo. E você fazer prova e corrigir questão, acho que é uma coisa muito confortável, né? Tipo, você faz, corrige o que você errou e você já sabe o que você errou. E aí você vai para a próxima já sabendo que você aprendeu alguma coisa, o que você errou, o que você acertou. Só que fazendo prova sem saber disso, não, você tem que confiar no que você tá fazendo. Tipo, é uma prova de 100 questões. Então, você tem que ter, tipo, muita confiança em você pra você seguir. Você não pode, tipo, fazer uma questão e falar, meu Deus, tipo, que era essa, tal. Vai ter questão que vai ser assim, só que você tem que confiar. Tá, essa eu não sei, a próxima eu sei. Então, tipo, no ano passado, eu sentava, acordava, tipo, cedo, tomava café da manhã, sentava lá na minha escrivaninha, desligava o celular, avisava todo mundo, tipo, ó, meu momento de fazer prova. Depois eu não precisava mais avisar, que todo mundo já sabia, né? E fazia a prova, simulava. Aí depois eu acabava, ia corrigir, tipo, à tarde. Ia, tipo, fazer uma academia, almoçava e ia corrigir à tarde. Então, tipo, fazer prova sem ir corrigindo, acho que é muito importante pra você sair um pouco da zona de conforto, de poder corrigir a questão e ir pra próxima sabendo que você errou ou que você acertou. Porque na hora H, você vai ter que, tipo, confiar no que você tá fazendo. Então, eu fazia assim, foi muito bom fazer isso pras provas, E teve alguma disciplina, assim, que você ignorou, que você falou, isso eu não vou estudar, vou entregar e... Eu tenho sempre um medo quando vocês vão falar pediatria. Eu tenho medo de vocês falarem pediatria. Não, a né? pediatria Não. inteira não. Eu não espero que seja uma grande área, mas alguma coisa Escolha dentro uma da e as pediatria. outras vão tentar te atacar, né? O meu ponto fraco é clínica médica. Então... Graças a Deus. Resposta correta, Correta. mas pode continuar. Depois vocês me pagam pra ir embora. Mas, tipo assim, eu focava muito em GO, PED e preventiva. E cirurgia é uma coisa que eu gostava mais, né? Da parte cirúrgica, tudo. Clínica, não é que eu desgoste, mas, tipo, entre as especialidades... E é uma coisa, tipo, que às vezes é muito difícil. Então, tipo, aula de hematologia, eu nem tentava ver. Porque, tipo, é uma coisa que ia gastar muito do meu tempo pra eu aprender. E o retorno ia ser, tipo, bem pouco. Então, às vezes cai, às vezes não cai. Então, tipo, pra que eu vou perder meu tempo? Não perder meu tempo, tipo, mas gastar o meu tempo com uma coisa que eu acho que não vai cair. E isso a gente tem que, tipo, vendo pelo que cai nas provas, né? Então, tipo, é muito importante saber o que cai nas provas. E às vezes até, tipo, de pediatria ou de GO tem umas coisas que nunca caem. Então, tipo assim, você não precisa ver, sabe? Às vezes vai cair uma questão, tá bom, vai. Mas e as outras tantas que você vai acertar? Então, tipo, fazer prova das instituições que você quer, saber o que cai. Porque passa um tempo, tipo, no começo parece muito complexo, né? Você tem que focar aquilo que cai nas instituições. Tá, como que eu vou saber o que cai? Você pega guia, você quer selecionar... Mas, tipo assim, depois de um tempo, você vai vendo que aquilo, tipo, entra naturalmente, sabe? Você fala, isso aqui sempre cai naquela prova lá, tipo...
Então, você vai saber que vai cair. Aqui, ai, nossa, medicina do trabalho, sempre vai cair na Unicamp. Tipo, não é uma coisa que você vai estudar, mas você vai estudar, tipo, pré-prova da Unicamp pra saber pra acertar lá, entendeu? Então, tipo, tem coisa que você vai pegando o jeitão. Então, é confiar no processo, ter a constância e confiar no processo. Que, tipo, você vai fazendo aquilo tantas vezes, não adianta. É uma coisa que você vai fazer todo dia, quase o dia inteiro. Então, tipo, vai entrar em você de algum jeito ou não, você querendo ou não, vai entrar em você. Então, você vai absorver, você vai saber o que cai ou não. Às vezes, se você tem um pouco de dúvida, tem lá um guia pra te ajudar, mas tem que confiar que você vai saber e estudar, tipo, aquilo que mais cai mesmo. Ficar em paz com isso também, né? É Uhum. desafiador isso, tipo, hemato eu não vou estudar, tipo... Mas é isso, eu sei que hemato cai pouco na minha instituição. É maturidade, E aí, é maturidade, exato. E é muito difícil você abrir isso que eu ia mão. falar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você ter essa maturidade. Você falou de hemato, cara, me veio uma memória base aqui do nada agora, porque uma das viradas de chave que eu percebi que eu tava fazendo na minha preparação pro R1, completamente nadando, assim, boneco de neve, na neve, assim, sabe? Patinando, foi quando eu me peguei estudando a fundo anemia sideroblástica. Que é uma doença assim, pode cair, mas assim, tá no top 100 assuntos da prova de residência de clínica médica? Não tá. Então assim, eu fiquei depois, agora que você falando, lembrei assim, eu pegando artigos e artigos, o Cécio, pra ler anemia sideroblástica pra fazer questão, gente, como que pode? Pra fazer questão. Pra fazer questão. Tipo, porque ser médico é muito legal, né? Você saber as coisas é muito legal. Então, a gente tem interesse de saber as coisas, só que a gente tem que saber separar. Tipo, não é um ano que você vai aprender... Claro que você vai aprender coisas pra sua vida, mas você não tá, tipo, focado em aprender pra sua vida. Não, você precisa passar na residência, porque lá na residência você vai ter oportunidade de pegar artigo de anemia sideroblástica pra aprender, entendeu? Então, tem que saber muito isso. Você tá estudando pra uma prova, um concurso. Não é que você é pior médico porque você tá deixando alguns assuntos de lado. Às vezes você não vai saber isso agora, mas você não precisa saber de tudo. Uhum. Você Saber precisa... a intenção que você tá fazendo aquilo, né? Pra ter o você objetivo. direcionar, né? Exatamente. E acho só pra pegar uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, eu acho que uma das coisas que eu sempre aponto quando os alunos vêm falar com a gente sobre essa estagnação do desempenho e essa sensação de que, nossa, eu tô fazendo um monte de prova e eu não tô rendendo, é a questão da correção. A questão da correção é sempre muito importante, eu sempre friso muito, porque a correção é um dos principais métodos de estudo ativo, né? A gente sempre reforça isso. Eu acho que nunca é muito a gente falar isso. Porque depois que você faz uma prova, é importante você ver o que você percebeu, o que você estava pensando quando você marcou aquela questão. Você realmente pegar a caneta e anotar por que você errou aquela questão, o que você estava pensando, e pegar alternativa por alternativa e você revisar, e você pegar o comentário do aplicativo da Medway e ler e falar assim, por que eu errei essa questão? Aproveitar que a gente faz a estrutura do comentário justamente pensando o que o aluno pensaria para marcar essa alternativa. Saber por que essa tá errada e essa tá certa, sabe? Você saber explicar o porquê do errado também. Porque às vezes saber só o certo não é o suficiente. Exato. Tipo, esse tantinho aí que você tem que melhorar no final, tipo, dos 75 pra cima, você tem que saber por que essa aqui tá errada. Não é só saber o certo. Às vezes só saber o certo não é o suficiente. Então, correção de prova é tudo, não, e é justamente o momento que você vai começar a lapidar a sua preparação como se fosse mesmo um diamante, porque você pega ponto por ponto, você pega um material que vai te fornecer um estudo ativo, então assim, eu acho que a gente sempre fala, mas acho que vale a pena a gente gastar um tempo sempre pra mostrar que fazer prova não é só você sentar e fazer prova e calcular seu número de acerto e colocar a prova na gaveta e nunca mais ver. Você precisa de um tempo de estudo ativo, preferencialmente o mais breve possível depois de você fazer a prova, né? Claro que assim, se você cansou muito, né? Mas assim, acho que eu fazia bem parecido com você, eu ia fazer alguma outra atividade e logo depois sentava para corrigir prova. E às vezes até uma coisa legal é você montar grupos de estudo para correção de provas, né? A gente vira e mexe e conversa com alunos, pequenos grupos de alunos que montam grupos de estudo para corrigir a mesma prova, porque às vezes você ouve de diferente, nossa, eu pensei isso aqui nessa aqui, você fala, putz, realmente dá uma confusão, vamos voltar, vamos ver por que a gente errou essa. Então, o momento da correção de prova, gente, para você ouvinte aí que está nos ouvindo, nos assistindo, precisa ser uma etapa importante do seu estudo. Não é para fazer a prova e colocar ela na gaveta para calcular só o seu score de pontos. Não é só para você tabular esse dado. É para você utilizar como ferramenta de estudo ativo. Seja a prova da sua instituição, seja a prova de instituição similar de onde que você quer prestar, seja simulado da Medway, né? Até mais importante porque são questões inéditas que
são preparadas justamente pra gente, até com mais nuance de pegadinha, né? Com uma complexidade maior para pegar essa questão do que pode cair de pegadinha na sua prova. Então, aproveitem esse momento. Se vocês não estiverem conseguindo fazer a rotina de correção de prova, montem um grupo de estudo do tamanho pequeno, né? Assim, um tamanho ok, que não te atrapalhe, não seja algo que vá dispersar, mas que seja um momento importante na sua rotina de estudo. Sim. É isso. Hablei. Solta o microfone. Hablei, tô indo embora. Tchau. É isso. Lari, fala pra você mesma do passado ou pra quem quer que esteja no seu momento que você já esteve aí de preparação. Dá um recado, pode olhar nessa câmera aqui, ó, e dá um recadão, assim, que você acha que seja relevante. Acho que eu sempre penso muito em mim no ano passado, sabe? Na aflição que eu tinha de chegar onde eu queria chegar e ver que hoje eu tô no lugar que eu queria chegar. Então, tipo assim, tenha calma, seu lugar tá guardado, faça a sua parte e tenha constância no seu objetivo. Confia no processo que vai dar certo. No seu lugar tá guardado e uma hora vai chegar a sua hora. Olha só. Que lindo. Pode soar como uma ameaça também, né? Porque seu está guardado Depende e do vai que você chegar faz. uma hora. Depende do tom. Vai dar consciência, né? Não sei, né? Tá fazendo tudo certo, né? Seu está Vai, guardado. sei, né? É o hater. É o nome, é fã hater. É o nome do episódio. Daniel, né? Eu vou hater. Fã, 100% fã, Lari. Tá. Vamos pro nosso momento dica do dia? Pra gente Vamos. poder finalizar. Lari, nosso momento dica do dia... Gente, a gente falou muita besteira. Nosso momento dica do dia, toda hora eu fico lembrando da Bíblia, que a gente dá risada. Vai dar a Bíblia, né? Qual a minha dica do dia? É a Bíblia. Destrinchem a Bíblia, amados. Nosso momento dica do dia é o momento que a gente finaliza com você e com a gente dando uma dica, assim, de estudo ou mesmo de válvula de escape pros nossos ouvintes. Seja um livro, uma música, um filme, ou o que você quiser, uma palestra, um vídeo, sei lá. O que você quiser falar de dica para os nossos ouvintes, fica à vontade, o mic é todo seu. Eu li um livro ano passado que foi muito importante nesse processo para eu entender, tipo, a importância da constância. É um livro que chama 100% Presente, do Joel J. E ele fala, tipo, que as pessoas, elas não nascem prontas para executar o talento delas. As pessoas têm um talento, mas se você não fizer nada com o seu talento, ele não vai valer de nada. Então, você tem que trabalhar em cima dele. Só que não adianta você trabalhar hoje e daqui 2 semanas. Você tem que ter a constância para você conseguir crescer naquilo que você quer. Então, tenha um objetivo, faça um plano e tenha constância. Esse livro fala muito disso, foi muito importante para mim na minha preparação. Tipo, foi uma chavinha que virou também. Muitas chavinhas, né, viraram ano passado. Mas a gente é só chave. Mas a vida é chave atrás de chave. Mas olha, ela falou dos talentos, que tem que granjear os talentos. Gente, tem um outro, é uma parábola num livro famoso, que é a Bíblia, que fala sobre os talentos. Não pode enterrar os talentos também. Então eu, como sou religioso, eu vou trazer. Tá aí a Bíblia, tá aí a sua referência bíblica também. Vai, Daniel Zaidan, qual a sua eu dica? pensei, meu Deus, eu me distraí nos papos do podcast. Você já deu a sua dica? Não, não Agora dei. Tá na minha hora? Eu ia Então dar- vai, fala a sua. Eu ia dar Fala a a sua. A Bíblia Eu pode vou ser pensar. uma boa dica. Mas a minha dica, na verdade, é uma dica mais prática. Eu também sou uma pessoa bem ansiosa, assim. Eu sofro muito com o futuro, eu sofro com o passado. E uma coisa que me ajuda muito a ancorar no presente, a ancorar no hoje, assim, é bola de tênis no pé. Tipo, então minha dica é, comprem 2 bolinhas de tênis, ponham no chão, onde vocês estiverem estudando, e fiquem massageando os próprios pés com a bolinha de tênis. Aqui na Medo eu trabalho assim, Sério? juro. É muito bom, assim, Nossa, é muito achei bom, genial essa dica. me deixa Durante, muito centrado. né? Eu faço o dia inteiro. Quanto você quiser fazer, você vai fazendo. É revolucionário, inovador e revolucionário. Nossa. Não. Não. Nossa, achei genial essa dica. É muito bom, assim, me ajuda bastante. Fica aí a dica. Nos estudos. Nossa, eu tô Vai, vazio Zaidan. de dicas. Eu vou dar uma dica de Usurpadora, livro novela. também. Você falou do propósito, né? Recentemente eu li um livro que chama Ikigai, que é o sentido da vida, né? Que fala muito do conceito japonês do Ikigai, que une basicamente o que você é bom, o que é importante para a sociedade e o que te faz feliz.
Então, acho que é um livro que me trouxe muitos insights também, assim como vocês falaram, também sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, né? Faz e acontece. Então, às vezes eu preciso me dar uma centrada. É um livro que fala muito sobre o propósito, mas que é um livro que me deu muitos insights de como você adequar o seu propósito nesse mundo multitarefa que a gente vive, que a gente tá aqui com o celular na mão e aqui digitando e falando com não sei quem, que não sei o que lá. Então, acho que são coisas que eu tento trabalhar também para me autocentrar naquele momento. E, além disso, é um livro que fala muito do talento. Então, peguei um pouquinho da dica de vocês e misturei dentro da minha. Só talento. Eu enganei bem que eu não tinha pensado na dica, que eu fiquei imerso aqui no papo. Eu enganei bem, né? Nossa, ó. Gambiarra comunicativa. Dica do dia. Um mágico da comunicação. Improviso, tudo improviso. Mas realmente o livro é muito bom. Lari, muito obrigado por você ter dividido a mesa com a gente. Assim, foi um papo bem leve, eu achei. Achei que você trouxe muita leveza para esse momento de preparação, assim, muita maturidade mesmo. E é muito gostoso ver ouvir o seu crescimento, assim, é muito, muito interessante mesmo. E, de novo, trazendo elementos básicos, assim, que alavancam incrivelmente o nosso desempenho na vida, né? Não é nem na preparação, aguentar o R1 também não é fácil, né? E é uma coisa que eu sinto muita falta, de fazer as coisas que eu fazia no passado pra aguentar o R1, só que não dá tempo. Exato, ou você dorme e trabalha, ou você... Exato, e a sua qualidade de vida vai indo, né? Mas muito obrigado mesmo por você ter compartilhado. Obrigada foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria te agradecer também, acho que, nossa, todos vocês que vieram aqui, acho que a gente se conecta muito com os alunos, eu sempre falo isso, pode parecer muito clichê, né, porque eu falo isso quase sempre, mas é porque a gente lembra de cada momento que a gente passou com vocês, né, poxa, eu lembro todas as mensagens que a gente trocou no Instagram, os momentos que você vinha assim, pré-prova, né, chegar lá pré-prova. Completamente, no CR também a gente conversou muito, né, que foi aquele momento, que é um momento que é num momento do ano muito difícil também, né, pra todo mundo, igual você mesma falou. E a gente, toda vez que a gente pega aqui algum convidado e senta aqui de frente com vocês, contando as histórias, vem sempre um flashback de memórias e não tem como ser muito bom. E acho que pra finalizar, cara, eu queria ressaltar uma coisa que você disse lá no começo, que acho que acabou passando despercebido, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que tem muito valor, que é, acho que a ponta a ponta, né, na verdade, está só no começo, né, dessa residência, mas acho que a ponta de onde você está agora, que é onde os nossos ouvintes querem chegar, pretendem chegar, a gente acaba, às vezes, na dureza do processo, perdendo o propósito e perdendo a noção de que não é que você vai acabar sua preparação para residência médica, você vai entrar no mar de mil maravilhas, a gente já falou isso várias vezes, é assim para otorrino, é assim para pediatria, é assim para GO, assim para clínica, para todo mundo, uns mais, outros menos, né, mas é assim para todo mundo. E uma coisa que você falou lá no começo que me chamou muito a atenção é que você às vezes olha para trás no cansaço e você agradece, você fala assim, nossa, obrigado por eu estar aqui, tô muito feliz de estar aqui hoje, porque eu acho que com essa frase você sintetizou e você conseguiu valorizar tudo que você passou e, ao mesmo tempo, trazer essa noção de que não é sempre que vai ser um mar de rosas, mas é o que a gente consegue. A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E acho que tirar mesmo pequenos bons momentos de gratidão dentro da nossa vida, que realmente é uma sucessão de momentos atrás do outro, que nem sempre vai ser perfeito, mas que a gente tem que olhar para trás e ver que a gente está entregando o nosso melhor e que a gente entregou o nosso melhor e respeitar muito o nosso processo. Então, só para finalizar, amarrar uma coisa que você disse lá no começo que eu gostei muito e agradecer novamente a sua presença aqui hoje. Obrigada, meninos. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando a minha história com vocês. Eu sempre quis estar aqui no podcast, era uma coisa que eu escutava muito, durante a minha preparação. E ver que eu cheguei no lugar que eu quis chegar e poder estar aqui passando a minha experiência e tomara que eu esteja ajudando algumas pessoas é muito, muito gratificante, é muito legal. A residência não é fácil, não é, a maioria dos dias são difíceis, existem alguns momentos que vão te salvar ao longo do dia. Os dias são longos e os meses são curtos, né?
Então passa tudo muito rápido, mas a gente... Nossa, adorei o que você falou. Os dias são longos e os meses são curtos. Eu pensei que você falou, os dias são longos e as noites são mais longas. Não, a gente tem Pra que se otorrino, fortalecer. Otorrino, realmente. Chama alguém da GO São aqui pra noites falar. escuras. Dia longo, à noite também. É sempre tremendo, com medo da pediatria ligar. Ó, tem um corpo estranho aqui, vem tirar. Ai, quem nunca, né? Adoro. Mas assim, a gente tem que se fortalecer em pequenas coisas. E cuidem de vocês, porque vocês vão chegar no R1. O R1 não vai ser um momento fácil, então vocês precisam estar bem, fisicamente, psicologicamente, para poder conseguir cumprir com tudo que vocês quiseram e no lugar que vocês quiseram, sempre sonharam em estar. Acho que é mais isso. Que lindo. 10 de 10. Eu queria agradecer os meus R iguais que me ajudaram pra eu poder estar aqui hoje. Olha, São palmas pros maravilhosos, R iguais. Palmas pros R iguais. E esses são os meus momentos de felicidade. A gente tá com um repórter lá na sua Santa residência, Casa, que eles estão alô. lá assim, ó. Agora a gente vai fazer a entrevista com a igual. Larissa, volta, pelo amor de Deus. Cabelo assim, ó. Mas E a gente aqui cascando eles. A residência tá tudo bem. Mas se apeguem a pequenas coisas que vão fazer vocês sobreviverem aos dias. E vai dar tudo certo. No final, é muito legal. Muito bom, muito bom. E a gente vai ficando por aqui, então, pra você que nos segue, que você não nos segue, na verdade, nosso Instagram, @medway.residenciamédica, lá a gente tem bastante conteúdo. E se você quiser também, tem bastante informação aqui nas descrições ou do seu streaming, do YouTube, onde quer que você esteja vendo ou ouvindo a gente, você encontra bastante informação sobre a gente. Daniel Zaidan, prazer, meu amigo, estar Prazer aqui com foi você. meu. Até semana que vem. Um beijo. Até mais.